deve ser como ser trabalhador nos Estados Unidos, na Europa, assim. Os nossos direitos são um pouco obscurecidos. Nós temos hoje aqui a informação de como o STF tem tratado o trabalhador no Brasil nesses últimos tempos. Achei que era mais do que justo dar destaque a esta pauta, mas com James Onig, meu querido amigo, a gente vai para as dimensões geopolíticas internacionais. Muito bom dia, James Onig, obrigado por estar aqui mais uma vez aqui no Giro das Onze, com a comunidade que tem grande apreço pelos teus comentários aqui. Eu fico muito feliz e honrado de tê-lo conosco. Tudo bom? Eu que fico honrado de estar aqui, Conde, a toda a nossa comunidade do Giro das Onze, um grande abraço e que o 1º de maio seja sempre motivo de reflexão para nós trabalhadores, que é ainda a data mais importante do ano. É a data mais importante de todos nós. A data mais importante na Rússia, se não me engano, é a data mais importante, né? Sim, hoje pelo mundo. Na Argentina é bastante forte também. No Brasil já foi mais, né? Hoje a gente precisa retomar um pouco o protagonismo do 1º de maio, né, Onig? Vamos falar um pouquinho, você como corintiano, né? Trabalhador, tem que manifestar. Eu lembro, fazer uma lembrança, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade em 84, eu já bastante militante, gostava muito de ir no 1º de maio da Praça da Sé, porque a CUT, na época não era a CUT ainda, mas organizava fortes manifestações, e a luta, eu era um jovem bancário, a luta era muito aguerrida, e a gente tinha essa noção da importância de se organizar. Eu acho que a palavra sindicato é muito importante ainda, mas eu acho que a nova fase que nós precisamos é organização, reorganizar a classe trabalhadora. Reorganizar a classe trabalhadora. Vamos falar um pouco, eu quero saudar aqui o público que está aqui chegando para nos acompanhar nesse 1º de maio. Fiquem à vontade, por favor, dê um like, comentem aqui no bate-papo, tragam perguntas para o James Onig. Uma das coisas da pauta internacional que me chamou a atenção ontem, Onig, e talvez a gente pudesse começar por ela, é o acordo Zelensky-Trump. Porque o Zelensky, mesmo estando no cargo de presidente de maneira... Eu não sei como é que é a sua compreensão, mas a minha é que ele está de maneira ilegal na presidência da Ucrânia. Deveria ter eleições em 2024. Na Ucrânia não teve eleições. E fazer um acordo dessa profundidade, cedendo ali as terras raras para os Estados Unidos. Qual que é a sua avaliação desse processo? Eu acho que agora o nome de Zelensky começa a ser afastado do centro do poder da Ucrânia nas próximas semanas. Porque agora a bola, como eles disseram, né? A bola está com a Rússia agora. E a Rússia vai exigir não só um processo de cessar-fogo, mas sim um processo de paz. Eu acredito que Putin está disposto, sim, a jogar para frente a discussão de algumas fronteiras, mas não a totalidade dos territórios conquistados. Então, se houve esse acordo, se eles conseguiram chegar a esse ponto comum de permitir a presença do capital estadunidense dentro de terras ucranianas, agora vai se abrir uma estrada, Conde, onde eu acredito, né, que o Trump vai oferecer para o Putin alguma joint venture, algum tipo de ação conjunta para a exploração dessas terras. Uma boa parte dessas terras, gente, está nas áreas conquistadas pela Rússia. E os Estados Unidos não têm, não diria condições, mas disposição política hoje para entrar em confronto por causa de terras raras. É muito mais fácil eles chegarem a um acordo de exploração, a um bloco de comércio, algo parecido com isso, e assim evitar uma nova confrontação. Então, se Zelensky jogou essa bola para Trump, eu acredito que é o começo do fim da história de Zelensky na Ucrânia. Agora, o Putin tem manifestado e tem praticado, né, tem colocado em prática uma visão de que quem não está interessado realmente em prosseguir com esse conflito, por exemplo, decretando 2 cessares-fogo. Né? Um que foi na Páscoa e outro que está sendo, nesse momento, eu não sei se está sendo 3 dias de cessar-fogo do Putin. Que sinalização é essa do Putin, Onig?
Eu acho que o telefonema entre as lideranças e o escalão intermediário da diplomacia russo-americana funcionou, Conde, porque eles devem ter pedido, segura a onda aí, Putin, alguns dias, para a gente poder arrancar alguma coisa do Zelensky. Então, deve ter tido esse acordo aqui, eu falo em tom de especulação, com um pouco de experiência, Claro. modéstias favas, né, como As dizem, favas. que realmente deve ter acontecido isso, porque nós vimos na semana anterior um ataque feroz a Kiev. Quer dizer, os russos avisando, estamos chegando. E realmente eles romperam as linhas de Kursk, onde tinham algumas tropas ucranianas. Eles romperam, ainda existem soldados ucranianos em Kursk, pouquíssimos, mas as forças russas romperam. Então elas podem agora entrar pela planície do Donetsk, de Luhansk, com uma forma um pouco mais livre e talvez avançar sua linha de frente. Isso não interessa a Zelensky, que rapidamente entendeu que ele tem que fazer os russos pararem. E os russos parando significa você conceder a Trump para que Trump ligue para Putin e Putin consiga, então, fazer esse tipo de cessar-fogo. Rames Onig, o que foi aquele apagão na Europa que deixou o europeu em pânico, sinais de trânsito, elevadores e tudo mais. E eu queria que você falasse. Ninguém sabe ainda o que aconteceu, né? Exatamente, Conde, exatamente. Existe um conjunto de relações aí que nós precisamos deixar claro para quem nos assiste. A Península Ibérica é controlada pelo capital privado, a energia, né? Uma boa parte dela é controlada pelo capital privado. E esse capital privado, olha que coisa interessante, Conde, uma breve historinha para iniciar. Em 2008, 2009, os chineses chegaram para comprar a energia em Portugal. Chegaram com muita grana para comprar o sistema de energia. Eu acho que o nosso público sabe que o capital chinês investe muito naqueles retornos garantidos, né? De ticket garantido que eles falam. Que eles compram luz, que eles compram energia de maneira geral, eles compram sistemas que são de abastecimento, porque isso é ticket contínuo, não tem como parar. Então eles chegaram em Portugal para comprar. Os americanos, tentando impedir o avanço chinês, foram lá e bancaram com um fundo de investimentos e compraram e foram repassando para investidores da região. Então, chegou o ponto onde o capital privado está mostrando exatamente que não consegue atender os interesses numa demanda crescente, num momento de mudanças. Eu não digo que teve um gasto de energia acima da média, mas eles estão investindo cada vez mais em infraestrutura, cada vez menos em infraestrutura, menos em infraestrutura, pelo que eu pude apurar, Conde. Eu fui pegar alguns relatórios e tal, e realmente eles estão 25% a menos do que eles investiam há 10 anos atrás. Agora, se isso deu apagão, porque a gente que é da geopolítica, né, gente? Quem está assistindo a gente aí, quem é da geopolítica já vai para a teoria da conspiração. Ataque hacker russo. Eu acho uma injustiça o que se faz com teorias de conspiração. Exato. Justamente esse peso que se dá à teoria da conspiração como algo delirante e tudo mais, é justamente mais uma das forças ideológicas das elites do mundo, né? Para impedir que teses reais prevaleçam. Sim, porque eu acompanhei... Diga, querido, você quer falar sobre isso? Não, por favor, continue. Não, eu acompanhei bem de perto essa questão do apagão na Europa, porque me interessa, em particular, por causa da decadência da Europa, né? Decadência do continente europeu. E nós somos escolados em apagões, né? O brasileiro sabe bem e sabe como é que as autoridades se desculpas esfarrapadas. Então, a BBC e a Reuters começaram a jogar mentiras no ar sobre o apagão, que foi um fenômeno raro atmosférico. Depois, a agência portuguesa negou que tinha sido isso, que tinha falado isso. Eles vão colocando. Foi uma sobrecarga e não sei o quê. Para mim, foi incompetência, como foram os apagões no Brasil. É sempre assim, né, Nick? Exatamente, Conde, é isso. Não tem o que falar. O sistema dos Alpes da França falhou, veio da França a falha. A França usa 85%, não, exagerei, 80% de energia nuclear, de energia eletronuclear. Então não vem dizer que foi da França. Agora, na fronteira da França com a Espanha, aí sim tem alguns sistemas de hidrelétricas
que são bastante vulneráveis a questões de variação de volume d'água. Mas isso depende muito também de tecnologia, Conde. Não sou engenheiro, não entendo disso, mas com certeza os capitalistas nojentos começaram a investir cada vez menos. Será que esse apagão tem correlação com a crise energética que a Europa atravessa em função da perda do gás russo, etc. e tal? Deve ter, porque é tudo térmico ali, né? Quer dizer, além de tudo, eles poluem furiosamente. Efeito dominó, exatamente isso. Efeito dominó, porque o sistema europeu ele é, digamos, parcialmente integrado. Não é tão integrado como as pessoas querem entender. Nós temos a parte do leste, que é muito termoelétrica. Nós temos a parte central, Holanda, Bélgica, França, um pouco ali daquela região, parte da Alemanha, que ainda guardam tendências termonucleares, força termonuclear. E a parte de Espanha, Portugal, a Península, especialmente, consome quase igual a proporção entre termoelétrica e hidrelétrica. Então, realmente, há uma diferença muito grande entre os sistemas. Mas, lembrando, Conde, já que você falou isso, que uma das principais reclamações do consumidor português, do cidadão e da cidadã de Portugal, é o custo da moradia e o custo da energia. Esse papo, eles já estão reclamando há muito tempo. Quer dizer, o custo da energia... Pode completar. O custo da energia subiu muito, e o custo e o investimento em infraestrutura não acompanhou. É como a agência italiana que comanda a energia na cidade de São Paulo, que é do suprassumo da incompetência. Qualquer chuvinha, você demitiu uma porção de funcionários, né? Eu até esqueci o nome da agência. Enel. E qualquer chuvinha em São Paulo, você já tem 200 mil domicílios sem luz, né? Nós temos. Eu já fiquei aqui 14 horas sem luz. Pois é uma coisa constrangedora. Agora a Europa está sentindo isso também, a incompetência dos administradores europeus, porque essa agência aqui também é a farra que foi feita no Brasil. Agora, no sistema nacional, o Brasil é robusto, hein? Nesses particulares das cidades grandes e tudo mais, que se tornaram naco de investimento para os europeus. Eu fico imaginando, Onig, a Dilma, que é especialista na área, né? Se ela tivesse num cargo europeu assim, ela ia jantar todo mundo nesse momento. Bronca generalizada. Porque na cidade de São Paulo, Conde, é desleixo, é falta de zeladoria. Os caras não cortam as árvores, os caras não trocam os fios antigos, os transformadores, porque eles querem economizar. E deixaram de enterrar os fios, tinha verba para isso? Tinha. E você acertou em cheio, tiraram centenas de trabalhadores da manutenção para economizar. Olha, mais esse tema na cena internacional. James Onig, vamos para uma pauta que você sugeriu aqui, que é Argentina, né? Visita do chefe do Comando Sul dos Estados Unidos na Argentina. Aliás, se você me permite, até para fazer um encadeamento aqui para o nosso assinante, para o nosso internauta, o que é essa queda do PIB estadunidense? Que coisa aterrorizante também, né? Caiu 0,3% e 0,3% do PIB americano é 6% do PIB brasileiro. É uma monstruosidade, Conde. O que aconteceu, na verdade, é que a campanha eleitoral nos Estados Unidos foi muito instável. Então, houve, sem dúvida alguma, um recuo dos investidores ano passado. Ano passado, diminuíram os investimentos em função da indeterminação, primeiro da candidatura democrata, com o problema que afligiu o ex-presidente Joe Biden. A entrada de Kamala Harris, numa empolgação enorme, ela arrefeceu rapidinho, né? Enfraqueceu rapidinho. E o discurso do Trump já fez alguns setores, Conde, retirarem perspectiva de investimento. Então, esse rebote está dando agora. É o rebote do que aconteceu no passado. E, lógico, isso vai ser contabilizado como um sintoma terrível do que pode acontecer se continuar se avolumando esse tipo de instabilidade que a gente tem. Olha, tem muitos desdobramentos desse anúncio, os dados, o encolhimento do PIB dos Estados Unidos, porque alguns dados não foram divulgados ainda. Sim. Ou estão sendo consolidados, né? Por exemplo, o que os analistas esperam
é que o consumo do estadunidense também tenha tido uma oscilação muito grande, e eles dão como certo isso. Porque o que acontece? O estadunidense mudou o seu comportamento de consumo, né? O consumidor padrão estadunidense. Ontem, Onig, pela primeira vez, a Fox News, que é trumpista, fez um prognóstico de que os democratas vão voltar diante de tudo isso. E aí eu até fico já também pensando o seguinte: vão voltar com sede de vingança e vão soltar bomba no mundo inteiro. Fala um pouquinho sobre isso para a gente e fala da Fox, quer dizer, fala dessa movimentação na mídia estadunidense. Ô Conde, a gente vem conversando sempre durante as últimas semanas sobre a postura do Trump nos últimos 15 dias. Ele está apavorado. Conversávamos, eu e Simone aqui no sofá outro dia assistindo, acho que a CNN, dos 100 dias, que os 100 dias... A live do Conde, você estava assistindo a live do Conde, pô, fala a verdade. Não, logo de seguida você entrou. E aí o que aconteceu? No tal dos 100 dias que ele estava comemorando, ele já não sabia muito o que ele estava falando. Ele começou a falar de campanha, ele queria atacar o Joe Biden e chamar ele de gagá. Tá chamando o urubu de meu louro. Pois é, não, é uma coisa assustadora o que está acontecendo. E eu acho que eu sou exagerado em certos pontos, mas para chamar atenção, podemos dizer que a Casa Branca está em crise. A Casa Branca e o interior da Casa Branca vive uma crise, porque esse comunicado da Fox nada mais é do que: ô, meu irmão, onde você está indo? O que você está fazendo? Não era para isso. Então ele mexeu de uma forma no tabuleiro que agora está difícil organizar. E vamos lembrar que saiu várias pesquisas atestando que a popularidade do Trump está em declínio acelerado. E o desespero dele falando que a pesquisa era mentirosa. Pois é. Ele tá realmente... Esses extremistas de direita, o Bolsonaro também age desse jeito, né? Eles começam a não falar coisa com coisa, né? Começam a misturar. E a última dele, ele falou que is a joke, é uma piada. Mas eu gostaria de ser papa, acho que seria um bom papa. Ele falou isso, quer dizer... É uma piada, tal, tudo bem, é uma piada, mas mostra um pouco a arrogância da figura, né? Falar nisso, meu querido Rames, o Rames Onig, vocês sabem o quanto eu gosto desse cidadão aqui. Rames é Rames. Eu me dou o direito ainda de chamá-lo de Rames e não de James, por uma questão revolucionária latino-americana, mas não imperialista. Mas você também fala sobre o Papa, Onig, porque eu quero saber o seguinte: quem vai ser o próximo Papa, Onig? Como é que é essa discussão? É uma discussão séria, hein? Eu não sou um vaticanista, aliás, estou muito longe disso. A única coisa que eu entendo dessa situação é que realmente há uma disputa de poder agora um pouco mais regionalizada. A eleição de Francisco já mostrou isso. Um Papa do fim do mundo, como ele mesmo falava, né? Estou vindo lá do fim do mundo para cá e vocês me escolheram. Então, este aspecto regional, eu acho que vai pesar muito, até mesmo para a reeleição italiana. Até mesmo para a reeleição italiana, já que os últimos 3 papas eram um polonês, um alemão e um argentino. Então, agora, talvez a Cúria Romana, como eles dizem, realmente faça prevalecer a força da burocracia do Vaticano. Isso, do ponto de vista geopolítico, interfere sim. Mostra que a diplomacia do Vaticano vai estar mais forte, mais presente. Isso não significa que se eleger um Papa de outro lugar, o Vaticano vai ficar mais fraco. Não. Isso significa que teremos aspectos regionais a serem considerados. Mas me parece que encaminha-se para um italiano, pelo que eu pude observar até agora. Eu me lembro que quando o Bergoglio foi escolhido, né? Ninguém esperava que ele fosse escolhido. Eu tenho, de tudo que eu li a respeito desse tema, que vai ser uma surpresa, porque é muito difícil essa apuração ali, né? E quando os cardeais estão fechados em conclave, quer dizer, a gente não sabe o que acontece ali dentro. Né? E o Francisco deixou realmente, ele nomeou 80% do colégio cardinalício, né? E ele deixou uma influência forte ali, que acho que deve pesar bastante. Muito. Mas, como não somos vaticanistas, é bonita essa coisa, né? Vaticanista. Vamos falar da Argentina do Milei.
e desse Comando Sul dos Estados Unidos. Que história é essa, Onig? Explica para a gente. O Conde, eu vou voltar um pouquinho a agosto do ano passado, nem agosto, Conde, acho que mais junho, julho, quando o governo argentino fechou o negócio que estava já sendo amarrado há anos, que era a compra de aviões de guerra. E havia a possibilidade deles comprarem aviões chineses durante a gestão Fernandes. Só que na última hora, durante o calor da campanha, o governo Fernandes não fechou com os chineses. E isso pesou muito lá em Pequim, sabe? Ficaram muito chateados, porque era para comprar esses novos caças chineses e tal. Eles não compraram, Conde, não compraram. Os Estados Unidos atravessou o negócio, oferecendo aos argentinos uma linha de crédito para eles comprarem caças de segunda mão europeus. E eles compraram, Conde, acabaram comprando. Isso exigiu a chegada de consultores militares dos Estados Unidos logo na primeira semana do governo Milei. Então, eles estão infiltrados dentro da Argentina desde a compra desses caças, porque o pacote tecnológico é americano, eles que controlam o pacote tecnológico, e a partir daí começaram as tratativas para entender o que acontece no extremo sul, na região da passagem de Drake, que liga com os oceanos Atlântico e Pacífico, que é praticamente difícil de navegar. Então você precisa ter águas protegidas. As águas protegidas, uma parte está na mão do Chile e uma pequena parte na mão da Argentina, na região de Ushuaia e do Canal de Beagle. Então, ali também tem a passagem do Estreito de Magalhães, que é histórica, para poder os navios passarem. Os americanos querem estar presentes nessa região e querem que a Argentina seja o parceiro ideal para isso, construindo uma base naval de grande porte na cidade de Ushuaia, no extremo sul da Terra do Fogo, da Patagônia Argentina. Então, Conde, eles vão ter projeção sobre a Antártida, eles vão ter projeção sobre essas passagens, e isso vai, de certa forma, apagar o ímpeto argentino sobre as Malvinas, já que a presença americana naquela região tende a diminuir o fogo argentino em reconquistar aquelas terras da mão dos ingleses, que são aliados dos Estados Unidos. Então, uma nova proposição geopolítica que eu chamei aí num papo que eu tive com os alunos, de uma geopolítica dos pontos nodais. Aí você inclui o Canal de Suez, você inclui o Gibraltar, você inclui todos esses pontos, Conde, de estrangulamento. Panamá, perfeito. Você inclui Malaca, né, lá na Indonésia. Você consegue incluir todos esses lugares como pontos importantes onde alguém pode fechar ou abrir a passagem dos navios. Ô, Nick, eu estou sentindo um cheiro de queimado nessa história geopolítica, viu? Porque com esse Trump tresloucado, tô achando que, por um lado, eu sempre sou otimista e acho que é uma janela de oportunidades para a América Latina. Mas, dada essa ligação Milei-Trump, pode dar errado, né? Quer dizer, a América Latina sofrer consequências com o tarifaço e seus desdobramentos. Você tem uma posição sobre isso? Olha, Conde, eu concordo com você, porque é mais um feeling de quem trabalha com a área do que realmente uma constatação. Mas países como a Argentina vão ser tratados pelo governo Trump como acessórios. Vão ser tratados como acessórios. Deu certo, ok, não deu certo, a gente faz as malas e vai embora. Nós vimos isso a semana retrasada, Conde. A Argentina recorrendo à FMI. Por mais que os economistas do governo Milei digam que é por um outro fator, e não pela falta de dinheiro, e sim pela reposição de caixa, a gente sabe muito bem que a história da Argentina de 99 para cá é conturbada porque o FMI continuou sustentando, aqui eu não falo do ponto de vista liberal, pelo amor de Deus, mas continuou sustentando o endividamento do governo argentino. E esse endividamento chegou a um nível, mais uma vez, assustador. Então, se o governo Trump abraçar a Argentina, dificilmente eles vão poder se inserir num mundo multipolar de uma outra forma. Eu acho que o que está contando aí tem duas variáveis, né? O povo argentino, que começa a se manifestar contra o Milei, tradicionalmente um povo muito aguerrido,
e o Trump sem saber se ele vai chegar ao fim do mandato. As pessoas já começam a duvidar disso deu tudo errado que ele fez até aqui. Apostou muito alto, apostou de uma forma infantil, despreparada, de uma forma arrogante e quis submeter o mundo a uma situação de humilhação, porque o discurso dele dos 100 dias, ele continua com aquela lorota. Todo mundo está vindo aqui querendo falar com a gente, eles querem a ajuda dos Estados Unidos, todo mundo nos procura, que é uma mentira. Foi uma sucessão de mentiras durante alguns minutos ali que ele permaneceu naquele púlpito, dá espaço para supostos trabalhadores, né? Ele foi piorando a situação de um determinado grau, que no final do discurso, se você olhasse, aí a gente tem que falar abertamente, né, Conte? Se a gente olhasse quem estava em volta aplaudindo, é o perfeito gado trumpista. Se tem gado em algum lugar do mundo, lá também tem gado. E eles estavam mugindo muito alto, porque eles não têm mais o que falar. Eu estou me lembrando daquele senador brasileiro que fraudou um emblema da SWAT e que dizia... Eu esqueci o nome dele, mas você lembra? Alguém vai lembrar aqui no bate-papo, mas ele disse que é uma das 10 mil pessoas mais inteligentes do mundo. É um cara com graves problemas mentais, perigoso. Meu Deus, polícia do Senado, por favor. Como é que é o nome dele? Alguém me lembra aqui no bate-papo? O Trump é um pouco assim, né? Com certeza, com desculpa da brincadeira, comeu cocô da fralda, né? Não é possível. Esse aí que você falou, aí o pessoal descobre que SWAT é o nome da empresa de segurança que ele é sócio. Olha só as loucuras do cara. Olha só onde a gente chegou. E a gente tem que investigar. Essa é uma sugestão que eu dou para todos nós do campo progressista. A gente tem que investigar não o voto dessa gente, a origem do voto. Correr atrás de pessoa que votou nesse cara e perguntar quem mandou você votar nele. Por quê? É um tipo de pesquisa que a gente precisa fazer, viu, Conde? Os institutos de pesquisa estão muito sem imaginação, né? Faz umas pesquisas meia boca aí que eu vou te contar. Eu parei de ver pesquisa, me deu nos nervos. Você tem mais qualidade. Mais qualidade, né? Marcos Duval, o nome do infeliz aqui. O pessoal está dizendo aqui, obrigado, viu, gente? Que o cara é tão insignificante realmente que eu esqueço o nome dele. Ô Niguê, vamos falar um pouco da reunião dos BRICS que teve recentemente aqui no Brasil, né? Foram os negociadores, né? Não as figuras principais. O que você pode dizer para a gente? Ela foi amarrada com o encontro entre os ministros das Relações Exteriores, mas 2 percalços aconteceram que não são preocupantes para o funcionamento dos BRICS. Já estava previsto isso. Quando você amplia... Olha quem está aí, pô. Agora olha quem chegou. Oba! Miola, como é que você está? Oba, James, que honra te encontrar aqui. Alegria minha, pô. Nossa. O Conde, que é um fazedor dos bons encontros, como diria Spinoza, né? É verdade, Miola. Que liberam a potência de agir. Prazer te ver, um abraço grande, James. Prazer todo meu. Nosso querido amigo Conde aqui. Conde, Miola é um dos caras que eu mais admiro, cara, de longe. Gostaria muito de conhecer um dia. A reunião foi muito boa. Até o comunicado final foi muito bom. O problema é que, como ampliou o número de membros e querem fazer a reforma do Conselho de Segurança da ONU, agora já tem interesse regional acontecendo. Quer dizer, quem vai entrar da África? A África do Sul, os novos membros do BRICS da África dizem, peraí, precisamos discutir isso. Quem vai entrar de tal continente? Então agora entrou num estágio um pouco mais sofisticado, o que eu vejo de positivo, sabe, Conde? Eu acho que é bom também. Porque amplia a discussão dentro dos BRICS. É importante trazer essa discussão para os BRICS. É porque os BRICS se tornaram... Os holofotes estão voltados para os BRICS agora, depois do Trump. Sim. E uma coisa que eles não quiseram mexer no vespeiro é entrar de cabeça nessa questão de acusar os Estados Unidos de ser o grande demandador do problema. Mas deixaram claro que uma guerra comercial não é produtiva para o desenvolvimento do mundo. Então, voltar a dizer... E aí a gente tem que fazer uma reflexão, eu tenho certeza que figuras do calibre de Miola e outros fazem. Se a gente quiser um comércio multilateral para o futuro, e infelizmente, para muitos,
o que a gente tem, nós precisamos pensar em novos patamares, porque isso é uma onda, né? Isso pode voltar a se repetir daqui a 20 anos. Se esse comércio não abraçar, não fizer, às vezes, de rede social de melhoria da qualidade de vida. É preciso transformar o comércio multilateral em realidade para as classes menos favorecidas. Meu querido Jamerson Mig, desejo um excelente Dia do Trabalhador. Não trabalhe, hein? Faça que nem o Temer dizia lá. Não fale, trabalhe. Como é que o Temer falava? Pelo amor de não Deus. pense, trabalhe. Que é o nosso lema. Um abraço, querido. Um grande abraço para você, Miola. Abração, até a próxima. Para ti também, um prazer, James. Abraço grande, bom descanso. Tchau, tchau. Obrigado, Conde. Obrigado, Miola.